Olá pessoal, vou falar sobre o Ortho Mode. Na verdade, você aperta a teclinha F8 do seu teclado, né? E lá ele vai mostrar para você que o Ortho Mode, perdão, está habilitado ou desabilitado. Então, na verdade, para que serve esse cara, né? Ele no fundo, para os alunos aí do curso, ele vai lembrar um pouco a régua paralela e os esquadros, né? Formando sempre uma angulação perpendicular, um ângulo de 90 graus ou 180 graus, na verdade, uma situação horizontal e uma situação vertical. Exemplo, né? Se eu utilizar o comando line com o Ortho Mode ligado, eu consigo fazer uma reta 100% horizontal e 100% vertical. Porém, quando eu aperto a teclinha F8 e desligo o Ortho Mode, o meu cursor fica solto, né? Livre para desenhar de um modo mais orgânico, menos ortogonal, certo? E quando eu ligo, eu fico amarrado a essa angulação de 180 e 90 graus. Isso nos ajuda muito, né? Para que nosso desenho possa sair de uma maneira precisa e com linhas e retas que possam nos ajudar aí durante a construção desse desenho. O Ortho Mode, então, ele é essencial até mesmo para colaborar com outros objetos ou com outros comandos, por exemplo. Eu tenho um círculo. Aqui eu vou utilizar o comando move. Se eu quero mover esse objeto para a direita ou para a esquerda com o Ortho Mode ligado, note que eu movo ele a partir de uma reta 100% horizontal ou vertical. Se eu quiser mover de uma maneira que eu digite uma distância, eu também consigo, e ele vai manter essa angulação, né, de movimento sempre que eu precisar. Agora, se eu desligo o Ortho Mode, por exemplo, aperto a teclinha F8 e vou fazer um copy, né, note que eu fico solto com as minhas cópias. Eu estou de uma maneira uma angulação um pouco aleatória. Quando eu habilito o Ortho Mode, certo? Com a teclinha F8, eu só estou clicando aqui no meu porque o CAD que eu tenho aqui, galera, é a versão 2016, o da escola é 2014, mas a diferença é mínima. Mas quando eu ligo o Ortho Mode, por exemplo, eu consigo, tá vendo? Fazer cópias, porém com uma angulação travada, ou eu digito uma distância, por exemplo, 3 metros, para fazer essas cópias. Ok? Então o Ortho Mode ele é essencial para que nós possamos desenhar com ângulos de 90 e a 180 graus dentro do nosso espaço de desenho. Valeu? Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os Object Snaps ou Object Snap. De primeiro eu vou mostrar aqui de uma maneira mais tradicional e ele está dentro do Drawing Settings. Como que eu faço para ir ao Drawing Settings? DS, vou digitar DS, espaço ou DS, Enter, e aí eu vou entrar nessa telinha. E uma das pastinhas que eu tenho aqui ou na verdade são os Objects Snaps, né? Que eu posso ligar e desligar esses Objects Snaps pela teclinha F3 do teclado, ou seja, eu habilito ou desabilito, ligo ou desligo. Se vocês notarem aqui, quase todos os Object Snap Modes estão ligados. O que serve ou para que serve esses objects, né, ou esses snaps? Na verdade, isso aqui, pessoal, são pontos de precisão. Tá? Esses pontos de precisão nos ajudam a clicar, ok, em um determinado ponto de um desenho, de uma reta, de uma linha, de uma figura. Por exemplo, se eu tenho o endpoint ele me possibilita pegar pontos finais, tanto de linhas, arcos, polylines, splines, enfim. Midpoint é o ponto do meio, o ponto central, né? Tudo que for meio de linha, centro de linha, né? Eu consigo pegar, aliás, meio de linha, midpoint,
Center, tudo que for central, né? Centro de uma circunferência, por exemplo. Aí nós temos o Geometric Center, que é o centro geométrico, por exemplo, de um retângulo. Nesse retângulo eu tenho um centro geométrico. Node são pontinhos, né? Às vezes no CAD nós inserimos pequenos pontos, né? Quadrante são os 4 quadrantes de uma circunferência, por exemplo. A intersecção é a intersecção entre retas, né? Se eu quiser pegar um ponto entre retas, fica mais fácil. Extension, né? Eu consigo ver uma prévia de uma extensão de uma reta. Inserção ou insertion, eu consigo identificar o ponto de inserção de um bloco ou de um determinado objeto, caso eu tenha instituído um ponto de inserção. Perpendicular. O perpendicular, o próprio nome já diz, né? Eu faço uma reta, uma linha perpendicular à outra. Né? É difícil falar isso. Tangente, eu faço linhas ou retas ou objetos ou desenho situações que sejam tangenciais, ou seja, uma circunferência e uma linha precisam estar desenhadas de maneira tangente. Near ou nearest é qualquer ponto de uma linha. Aparente intersecção é uma intersecção que ainda não aconteceu, mas poderá acontecer. E paralelo, né, são linhas paralelas. De imediato, o que você vai fazer aí no seu AutoCAD? Você vai deixar o endpoint ligado, o midpoint, o center, o intersection. Vamos deixar aqui o geometric center, às vezes acaba acontecendo, e o perpendicular. Esses caras aqui já nos ajudam muito durante o processo de desenho, ok? Então vamos na prática agora. Então, no fundo, o que acontece? Aqui eu já tenho essas seleções. Eu vou dar um OK. Agora eles estão habilitados. Okay? Se eu apertar a tecla F3, ó, aqui embaixo na barra de comando, vocês podem observar que está off. Se eu aperto, ele fica on. Vamos supor que eu vou fazer uma line qualquer. E vou digitar L espaço, L enter, enfim. Quando eu clico aqui no cantinho, ó, vocês podem observar que ele liga o meu endpoint, um quadradinho. Isso, na verdade, os snaps, eles são como se fossem ímãs, eles vão puxar, né? Eles vão puxar ali a linha para aquele ponto de precisão. Tanto é que se eu passar pela reta e o ponto acendeu, você está vendo ali o midpoint aparecendo, e eu clicar, ele vai direto para o midpoint. Se eu passar pertinho do endpoint e ele acender, eu não preciso clicar exatamente no vértice, ele já vai entender que é para clicar no cantinho, né? Quando eu falo de um centro geométrico aparente, note que aqui eu tenho 2 retângulos, ele me dá aqui um ponto central, ó, Center Geometric. Se eu pego aqui o midpoint, se eu pego aqui o cantinho, por exemplo, ó, ele vai me dar o endpoint. Exemplo do perpendicular. Quero fazer uma reta perpendicular à outra. Eu tenho 2 paralelas aqui. Vou clicar em qualquer ponto e ele vai acender ali, ó, perpendicular para mim. E eu sei que quando eu tenho essa situação, formou-se um ângulo de 90 graus. Agora vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma reta que cruzou essas duas, lembra do intersecção? Então aqui, ó, quando eu tenho uma intersecção, quando eu passar pelas duas retas, ó, elas não estão se sobrepondo, elas não estão se cruzando. Olha aqui o intersecção, tá vendo? Até escreveu ali, intersection. Se eu quisesse fazer algo perpendicular, também seria possível, ok? Eu vou pegar aqui o comando círculo só para a gente entender o centro, né? Se eu tenho o centro, eu quero mover esse círculo. E aí eu venho aqui, ó, ele me dá o centro de uma circunferência. Então note que se esses object snaps, nós vamos usar ele constantemente, tá? Então esses objects que eu selecionei ali, endpoint, midpoint, são os básicos que nós devemos deixar habilitado no nosso desenho.
Porque às vezes nós temos que mover uma porta, nós temos que fazer um stretch, nós temos que fazer um copy, e com certeza nós podemos utilizar esses comandos ou esses snaps como precisão. Vou dar um exemplo. Eu quero mover esse triângulo para o endpoint, para o midpoint externo desse retângulo. Note que foi possível, certo? Eu quero pegar o centro dessa circunferência e deixar no centro geométrico dessa outra figura. Eu consigo, certo? Eu quero dar um mirror nesse triângulo, MI de mirror, pelo midpoint, né? Ou seja, pelo midpoint, vou ligar no meu orto e o que ele vai fazer ali para mim? Midpoint. O que ele vai fazer para mim? Ele deu um mirror ali, certo? Então eu consigo, na verdade, me utilizar de diversas formas com os snaps ligados para que me dê esses pontinhos de precisão, para que eu tenha precisão na hora de mover, na hora de copiar, na hora de desenhar, ok? Espero que tenham entendido, mas vamos fazer mais alguns exercícios e com certeza aplicaremos esses modos aqui dos Objects Snaps Mode.